Na parte B das nossas aulas de ligações iônicas, nós vamos aprender como montar compostos iônicos. E o que seria montar compostos iônicos? Nós vamos, a partir da tabela periódica de qualquer elemento da tabela periódica, aprender a como combinar esses elementos para formar compostos formados de ligações iônicas. Ou seja, de uma forma bastante resumida, nós vamos ter um objetivo a partir de agora, que é determinar a fórmula química de compostos iônicos. O que seria a fórmula química, gente? Seria a representação de como os átomos estão combinados para formar diferentes substâncias. Tudo bem? Por exemplo, para a substância cloreto de sódio, que é o NaCl, os átomos estão combinados um Na para cada Cl. Já para formar a substância que nós conhecemos como cloreto de magnésio, nós temos um Mg, ou seja, um magnésio, para 2 cloros. A fórmula química do cloreto de magnésio é o MgCl2. Da mesma forma que a fórmula química do fluoreto de alumínio é AlF3, ou seja, nós temos 3 átomos de flúor junto com um átomo de alumínio. Então, nós vamos ter um objetivo que é entender como descobrir a fórmula química de diferentes substâncias iônicas. Tudo bem? E para a gente determinar a fórmula química de compostos iônicos, nós vamos utilizar nosso método, que eu chamo de método 1, que basicamente a gente vai utilizar uma estrutura com bolinhas. E essa estrutura com bolinhas, na verdade, ela se chama estrutura de Lewis. Galera, não se assustem com o nome. Apesar do nome ser estranho, é uma estrutura muito simples e que vai ajudar, inclusive, a gente entender melhor o processo da ligação iônica. Tudo bem? Então, para a gente começar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo, que é um exemplo que eu resolvi com vocês na parte A da nossa aula. E o que a gente vai fazer? Nós vamos determinar a fórmula química de um composto formado por sódio e cloro. Como nós vimos na aula passada, quando eu tenho um sódio e um cloro, eles formam o NaCl e essa é a fórmula química desse composto. Só que eu vou utilizar agora o método da estrutura com bolinhas para a gente determinar a fórmula química do meu composto, ou seja, a fórmula química NaCl. Beleza? Pessoal, de onde vem a estrutura de Lewis? Se eu quisesse fazer todo o estudo de ligações iônicas daquela forma que eu mostrei para vocês na primeira aula, eu poderia fazer. Só que fazer dessa forma demanda tempo e um determinado esforço. Então, eu posso simplificar toda essa explicação. Então, para simplificar, o que eu posso fazer? Eu posso representar toda essa ligação iônica de uma forma bem mais simples. Então, eu posso fazer a distribuição eletrônica para os meus elementos, tanto para o sódio quanto para o cloro, determinar a camada de valência. Beleza? Depois que eu determino a camada de valência, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar os elétrons da camada de valência de cada elemento e representar da seguinte forma. Eu represento o elemento e coloco ao lado dele bolinhas indicando quantos elétrons tem na camada de valência. No caso, o sódio é o Na. Quantos elétrons tem na camada de valência do sódio? 1 elétron. Então, eu vou representar esse elétron como sendo uma bolinha. E para o cloro? Quantos elétrons tem na camada de valência do cloro? Tem 7, não tem? Então, eu vou vir aqui e vou representar 7 bolinhas ao redor do cloro. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Beleza? Agora eu vou representar a ligação iônica entre esses dois átomos. O que eu vou fazer? O sódio doa elétrons. Então, eu vou pegar esse elétron e vou representar ele com uma seta passando para o átomo de cloro. Beleza? Então, eu vou ter o seguinte. Como o sódio doou o elétron dele, ele fica com uma carga positiva ou negativa? Positiva. Então, eu vou representar como sendo Na positivo. O cloro agora ele recebeu elétrons. O cloro recebeu elétrons. Ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ele recebeu um elétron do cloro, agora ele tem 8, está estável. Só que como ele recebeu elétrons, ele fica com uma carga negativa. Beleza? Então, eu posso representar de uma forma mais simplificada da seguinte forma. Eu posso dizer que eu tenho Na mais positivo, Cl menos negativo. Na doou elétrons, Cl recebeu elétrons. E se eu quiser representar a fórmula química dessa substância que é o cloreto de sódio, eu sei que o positivo atrai o negativo, então eu junto os dois e formo
NaCl, que é a fórmula química do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Beleza? Então, voltando para o nosso exemplo e respondendo a nossa pergunta, o que nós temos? Se a gente quiser determinar a fórmula de um composto formado por sódio e cloro, nós sabemos então que a fórmula química desse composto é o NaCl. Beleza? É de boa, né, gente? O que eu vou fazer? A partir de agora, então, eu vou fazer um exemplo 2 para a gente começar a treinar a determinar a fórmula química. E depois desse segundo exemplo, eu vou passar um exemplo para vocês tentarem fazer e depois eu corrijo ele aqui com vocês, beleza? Então lá, exemplo 2. Está falando o seguinte. Determine a fórmula química de um composto formado por átomos de magnésio e cloro. Ou seja, agora é Mg com Cl. Para tentar determinar a fórmula química, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou pegar tanto o magnésio quanto o cloro, determinar a camada de valência e depois fazer todo aquele procedimento com a estrutura de Lewis. Tudo bem? Então eu vou começar fazendo a distribuição eletrônica para os elementos e vou começar com o magnésio. O magnésio tem número atômico 12. Então a distribuição eletrônica dele fica a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Camada de valência 1, 2 ou 3. Camada 3, que é de maior valor. Então a camada de valência é 3s2. O magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. Como o cloro a gente já fez, eu vou só repetir ele aqui, né? Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Camada de valência do cloro vai ser 3s2, 3p5. E nesse caso, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Pela estrutura de Lewis, o que eu vou fazer? Vou pegar esses elétrons e vou distribuir ao redor dos elementos. O magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. Então, vou vir no elemento magnésio e vou colocar 2 elétrons. O cloro tem 7, então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou fazer a ligação entre os dois. O que eu tenho que lembrar, gente? O magnésio ele é similar ao sódio, ou seja, ele tende a perder os 2 elétrons da última camada para ficar com a camada 2s2, 2p6 como sendo a camada de valência, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência. Então ele vai tender a perder esses 2 elétrons, tranquilo? Então o que eu vou fazer? Vou fazer a doação do elétron do magnésio para o cloro. Então eu vou pegar um elétron e vou passar para um átomo de cloro. Beleza? Lembrando, gente, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Para ficar com 8, ele precisa receber um elétron. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou representar da seguinte forma. O magnésio doou elétrons. Se ele doou elétrons, ele fica com a carga positiva. O cloro tinha 7 elétrons. Recebeu um elétron do magnésio, agora ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Está estável o cloro? Está estável, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, como ele recebeu elétrons, eu vou colocar uma carga negativa nesse cloro. Só que a gente tem um problema aqui, gente. A gente doou um elétron para o cloro, só que o Mg tem 2 elétrons para serem doados. Eu só doei um, né? Então, o outro elétron do magnésio ainda continua com ele. Só que, como a gente viu, o magnésio tem que doar esses 2 elétrons. E como que ele faz para doar esse segundo elétron se esse cloro aqui, ó, já está estável? O que a gente tem que pensar? Na natureza, gente, não existe apenas um átomo de cloro. Existem milhões de átomos de cloro. Concorda comigo? Se esse cloro não recebe mais elétrons, mas o Mg precisa doar mais um elétron, o que pode acontecer? Pode vir outro átomo de cloro, agora é outro, com 7 elétrons na camada de valência. Como ele precisa receber elétrons e o magnésio tem que doar mais um elétron, o que o magnésio pode fazer? Pegar esse elétron e doar para outro átomo de cloro. Tranquilo? E agora o que a gente pode ter? O seguinte, o magnésio doou um elétron, ficou positivo. Só que ele doou outro elétron, então ele ficou mais positivo ainda. Beleza? Esse cloro recebeu um elétron, ficou negativo. Esse outro cloro recebeu um elétron, ficou negativo. Galera, repara comigo o magnésio. Tá vendo que ele tem 2 cargas positivas? Por que ele tem 2 cargas positivas? Porque ele perdeu 2 elétrons. A gente nunca representa 2 cargas positivas com 2 positivos dessa forma. Como que a gente representa? Eu vou apagar aqui e vou escrever da seguinte forma. Como ele está 2 vezes positivo, eu escrevo assim, ó, Mg, coloco um 2
e um sinal de positivo na frente. Ou seja, isso aqui está representando que o Mg doou 2 elétrons. Beleza? Então aqui eu já tenho Cl-, Mg2+, Cl-. Então o que eu tenho agora? Como positivo atrai negativo, eu posso juntar o Mg com o Cl, tranquilo? Então juntando eles, o que eu tenho? Cl, Mg, Cl. Ou seja, eu tenho um magnésio e 2 cloros. Só que da mesma forma, eu não represento nunca uma fórmula química dessa forma, com 2 átomos repetidos. O que eu vou fazer? Eu vou juntar esses 2 cloros e representar eles unidos. Como que eu faço isso? Eu simplesmente vou escrever essa fórmula da seguinte forma. Vou escrever MgCl2. E o que significa esse 2 aqui embaixo? Que eu tenho 2 cloros unidos com um magnésio. Tranquilo? Então, respondendo a minha pergunta, qual é a fórmula química de um composto formado por magnésio e cloro? Nós vamos ver que é MgCl. Só que tem que ter 2 cloros. Então, fica MgCl2. Beleza? Pessoal, não entendeu? Volta quantas vezes for necessário. Tranquilo? Pessoal, para a gente treinar bastante, o que eu vou fazer? Vou fazer um exemplo 3. Só que dessa vez eu vou determinar a fórmula química de composto formado por alumínio e flúor. Beleza? Galera, o que eu recomendo? Pausem o vídeo. Tentem fazer a fórmula química para uma substância contendo esses 2 elementos. Depois que vocês tentarem, vocês voltam no vídeo. Beleza? Então vamos lá. Se eu quero determinar a fórmula química, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o número de elétrons na camada de valência de cada átomo. Para isso, eu vou fazer a minha distribuição eletrônica. Beleza? Vamos lá, gente. O alumínio tem número atômico 13. Então, a distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Tudo bem? Se vocês quiserem, é só contar. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 1, 13. Camada de valência vai ser 1, 2 ou 3. Camada 3, porque é de maior valor. Então, vou circular tudo que tem 3. Camada de valência do alumínio é 3s2, 3p1. Tem 3 elétrons na camada de valência. Flúor. Qual é a distribuição eletrônica do flúor? 1s2, 2s2, 2p5. Tranquilo? Flúor, número atômico 9. Camada de valência do flúor, 2s2, 2p5. Quantos elétrons na camada de valência do flúor? 7 elétrons. Então eu vou pegar os meus 2 compostos e vou fazer a distribuição eletrônica deles aqui de acordo com as bolinhas, tudo bem? O alumínio tem quantos elétrons na camada de valência? 3. Então eu vou vir e vou colocar assim, ó, 3 bolinhas. 3 bolinhas. Eu vou colocar assim, ó, 1, 2, 3. Beleza? Flúor tem 7 elétrons na camada de valência, então eu vou colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Fiz a representação das bolinhas. Agora eu tenho que lembrar que no caso do alumínio ele vai ser similar ao sódio, vai tender a perder esses 3 elétrons para ficar com uma camada interna com 8 elétrons. Beleza? Então ele vai tender a doar esses 3 elétrons. Então eu vou doar um elétron para um flúor. Beleza? Quando eu faço isso, eu tenho o seguinte. O alumínio fica uma vez positivo, porque está doando elétrons. Flúor recebe um elétron, fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Como o flúor está recebendo elétron, ele assume uma carga negativa. Só que o alumínio ele doou apenas um dos 3 elétrons que ele tem. Ele precisa doar mais 2. Beleza? Então eu vou colocar mais um flúor aqui de cá para pegar um elétron. Então eu vou fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons do flúor. O alumínio vem e doa mais um elétron agora para outro flúor. Beleza? Então, para economizar espaço, o que eu vou fazer? Eu vou apagar já esse elétron. Vou desenhar ele aqui já no flúor. E como o alumínio doou esse elétron, eu vou colocar uma carga positiva aqui no alumínio. Então, o alumínio doou um elétron para um flúor. Outro elétron ele já doou para outro flúor. Então, agora ele já está 2 vezes positivo. Só que o alumínio tem mais um elétron para doar. Se ele tem mais um elétron para doar, ele precisa de mais um flúor. Concorda comigo?
Então eu posso ter o seguinte, o alumínio já com 2 elétrons doados, ou seja, 2 cargas positivas, 2 flúor já com carga negativa, 1 elétron do alumínio sobrando, e esse flúor agora que tem 7 elétrons na camada de valência, o alumínio pode pegar o terceiro elétron que ele tem na camada de valência e doar para outro átomo de flúor. Então, para economizar espaço, o que eu vou fazer? Vou apagar esses elétrons, vou desenhar esse elétron que estava no alumínio aqui no flúor. Agora o flúor tem 8, está estável, então ele assume uma carga negativa porque está recebendo elétrons. E o alumínio agora, que doou elétrons, tem mais uma carga positiva. Tranquilo? Então a gente tem 3 flúor para pegar os 3 elétrons que o alumínio tinha para doar. Beleza? Só que, como eu falei, a gente não escreve 3 cargas positivas dessa forma. Então eu vou apagar essas cargas e vou escrever assim. Como o alumínio ficou 3 vezes positivo porque doou 3 elétrons, eu vou escrever Al e colocar em cima um 3 mais, indicando que o alumínio doou 3 elétrons. Tudo bem? E agora pensa comigo. Se positivo atrai negativo, então os flúors irão se juntar com o alumínio. Eu vou ter alguma coisa do tipo alumínio junto com 3 flúors. Só que a gente também não escreve fórmula química dessa forma. Como eu tenho 3 flúors junto com alumínio, como que eu vou escrever essa fórmula química? Al, ou seja, um alumínio, junto com quantos flúor? 3. Então, eu crio a fórmula AlF3. Beleza? Então, respondendo a nossa pergunta, qual é a fórmula química de um composto formado por alumínio e flúor? A fórmula química é AlF3. Tudo bem? Lembrando que é um alumínio junto com 3 flúores. Beleza? E pessoal, apesar dessa forma utilizando a estrutura de Lewis ser bastante eficiente para determinar e entender como é que os átomos se ligam, essa forma de determinar a fórmula química das substâncias é bastante trabalhosa, demanda um certo trabalho, tudo bem? A gente só precisa fazer ela inicialmente para a gente entender como dá a formação de substâncias. Porém, a gente pode utilizar um segundo método para determinar fórmulas químicas que, na verdade, é muito mais simples e muito mais rápido e muito mais eficiente do que esse método utilizando a estrutura de Lewis. E, basicamente, a gente pode fazer isso utilizando o nosso método 2, que nada mais é do que a utilização da tabela periódica. Ou seja, a partir de agora, a gente vai entender que, apenas olhando a tabela periódica, eu já posso determinar a composição e a fórmula química de qualquer substância. Tudo bem? E para isso, gente, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai contar quantos elétrons tem na camada de valência de cada elemento aqui. Para isso, basta eu analisar cada coluna. Por exemplo, vamos começar pela primeira coluna. Na primeira coluna, todos os elementos têm quantos elétrons na camada de valência? 1 elétron na camada de valência. Na segunda coluna, todos os elementos têm 2 elétrons na camada de valência. Beleza? Nessas colunas de baixo, que são os metais de transição, todos têm 2 elétrons na camada de valência. Porém, gente, essa regra não vai se aplicar a esses elementos e, por enquanto, a gente não vai estudar eles muito a fundo. Tranquilo? Continuando a minha contagem. Nessa coluna, todos vão ter 3 elétrons na camada de valência. Nessa, 4 elétrons. Nessa, 5 elétrons. Nessa, 6 elétrons. Nessa, 7 elétrons. E nessa, 8 elétrons na camada de valência. Tranquilo? E pessoal, agora bastante atenção aqui. Ó. Vocês concordam comigo que todos os elementos que têm 1 elétron na camada de valência doam esse elétron? Como a gente viu nos exemplos, os elementos que tinham 2 elétrons doavam esses 2 elétrons? Da mesma forma que os elementos que tinham 3 doavam esses elementos? E eles doavam para quem? Para os elementos que tinham um grande número de elétrons na camada de valência. Tranquilo? E o que eu posso fazer? Para ficar mais organizado e trazer uma tabela periódica um pouco mais didática para a gente, eu posso fazer o seguinte com essa tabela periódica. Eu posso representar essa tabela periódica destacando apenas os cátions e os ânions. Lembrando, gente, cátions são os átomos que ficam positivo, ou seja, que doam elétrons. E os ânions, que são os átomos negativos, que tendem a receber
elétrons. E a partir dessa divisão a gente pode estabelecer a seguinte tendência. Os átomos da primeira coluna e da segunda coluna, que tem um elétron e 2 elétrons na camada de valência, tendem a doar elétrons. Os da primeira coluna tendem a doar um elétron e ficar com a carga positiva, ou seja, 1+. Os átomos que estão na segunda coluna tendem a doar os 2 elétrons, ou seja, ficar com a carga 2+. Os átomos que estão aqui nessa terceira coluna, que foi o caso do alumínio que a gente acabou de ver, eles tendem a doar os 3 elétrons que eles possuem na camada de valência e ficar com a carga 3+. Quando a gente vai da quinta coluna em diante, os átomos agora têm tantos elétrons na camada de valência que eles têm uma tendência a receber elétrons, ou seja, tendem a ganhar elétrons. Como eles tendem a ganhar elétrons, eles vão assumir uma carga negativa. Por exemplo, na 5A, como os átomos aqui têm 5 elétrons na camada de valência, eles tendem a receber 3 elétrons e assumir a carga 3-. Na coluna 6, os átomos têm 6 elétrons na camada de valência e tendem a receber 2 elétrons para ficar estável, então eles assumem uma carga 2-. Já na sétima coluna, que era basicamente aquelas que a gente estava fazendo, os átomos tendem a receber 1 elétron e ficar com a carga 1-, ou seja, uma vez negativa. Tranquilo? E pessoal, a partir dessas informações eu consigo determinar a fórmula química de qualquer composto. Para isso, basta fazer o seguinte. Utilizando essas informações, eu posso unir os íons escrevendo as suas cargas. E depois que eu uno os íons escrevendo as suas cargas, eu posso fazer o seguinte. Para determinar a fórmula química de um composto, basta cruzar os números das cargas. Meio confuso, né? O que eu vou fazer? Vou partir para um exemplo e a gente vai ver que simplesmente utilizando essas duas informaçõezinhas e consultando a tabela periódica, nós vamos conseguir determinar a fórmula química de qualquer composto de uma forma muito fácil. Tranquilo? Então eu vou fazer aqueles mesmos exemplos que eu fiz com vocês, o exemplo 1, 2 e 3, só que agora utilizando a tabela periódica. Então no primeiro exemplo eu quero determinar uma fórmula química de um composto formado por sódio e cloro. Utilizando o nosso método da tabela periódica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar onde está cada elemento na tabela periódica. Então eu vou voltar lá na minha tabela e analisar onde está o sódio e o cloro. O sódio está na primeira coluna da tabela periódica e o cloro está na sétima coluna da tabela periódica. Então o sódio tem 1 elétron, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. O próximo passo é determinar a carga de cada elemento. Para isso, gente, a gente tem que lembrar dessa generalização. Todos os elementos que estão na primeira coluna tendem a ficar com carga positiva, ou seja, 1+. Todos os elementos que estão na sétima coluna tendem a ficar com a carga menos, ou seja, 1-. Então aqui basicamente eu vou ter Na+, Cl-. Voltando para o meu exercício, se eu quiser determinar a fórmula química desse composto, basta fazer o seguinte, escrever os íons e juntar os íons. Então eu tenho o íon Na+, e o íon Cl-. Só lembrando, gente, toda vez que a gente escreve só mais e só menos sem nenhum número, está implícito que aqui ó, antes do sinal tem o número 1. Então eu tenho Na 1+, Cl 1-. Tudo bem? Isso aqui vai ser importante para a gente fazer o nosso próximo passo. Como eu disse para vocês, para determinar a fórmula química de um composto, basta cruzar os números das cargas. E o que seria esse cruzamento do número das cargas? Seria o seguinte, para eu determinar a fórmula química, basta eu pegar um número do íon, da carga do íon, e jogar ele para frente do próximo elemento. O número que está em cima, no caso aqui do cloro, então, eu vou cruzar e vou trazer ele para frente do próximo elemento. Então, de forma simplificada, o que eu posso escrever? Eu posso escrever o seguinte. Na. O 1 que está no cloro agora desce e vai para frente do Na. Então fica Na1, que é o número que veio do cloro, Cl1 também. E esse 1 veio do Na. Galera, como na fórmula química eu não escrevo o número 1, eu posso suprimir esse número, eu posso reescrever esse Na1Cl1 da seguinte forma. É a mesma coisa que NaCl. Então, eu posso determinar a fórmula química de um composto simplesmente fazendo esse joguinho, cruzando o número das cargas.
No caso, a fórmula química de um composto formado por sódio e cloro é o NaCl, fórmula química NaCl. Beleza? Galera, agora, utilizando essa mesma ideia, vamos tentar resolver o exemplo 2, que agora vai ficar ainda mais claro essa regrinha. Tudo bem? Então, para determinar a fórmula química de um composto formado por magnésio e cloro, basta eu achar o magnésio e o cloro na tabela periódica. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá na tabela periódica e agora eu vou achar o magnésio e o cloro. O magnésio, gente, ele está aqui, ó, na minha segunda coluna. O cloro está aqui na sétima coluna. Então, o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência e o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Como a gente viu, a gente pode analisar a tendência desses átomos. Como o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, ele tende a perder esses 2 elétrons e ficar com a carga 2+. Então, eu tenho Mg 2+. O cloro está na família 7A, tem 7 elétrons. Então, ele tende a receber 1 elétron. Então, ele forma o íon Cl menos Cl negativo. Então, voltando para o meu exercício, eu vou reescrever da seguinte forma. Vou juntar os íons. Eu tenho Mg 2+ e Cl menos. Lembrando que quando eu tenho só o sinal, é como se tivesse implícito aqui, ó, o número 1. Tranquilo? Se eu quiser agora determinar a fórmula química desse composto, basta eu cruzar os números das cargas. Então, o que eu vou fazer? Vou cruzar os números. O número que está aqui no magnésio vem para a frente do cloro. O número que está em cima do cloro vem para a frente do magnésio. E agora eu posso reescrever da seguinte forma. Eu tenho o Mg. O número que estava no cloro vem para a frente, então fica Mg1. Cl. O número que está em cima do Mg vem para a frente do Cl. Fica Mg1Cl2. Beleza? De onde veio esse 2? Foi o número que estava aqui em cima do Mg. Reescrevendo isso agora, e lembrando que eu sempre desconsidero o número 1, eu não preciso escrever ele, a fórmula química do meu composto vai ser MgCl2. E nesse caso é a fórmula química do cloreto de magnésio. 1 magnésio para 2 cloros. Tudo bem? E pessoal, a gente pode usar a mesma ideia para resolver aquele exercício que era um dos mais difíceis, que era o do alumínio junto com o flúor. Basta, então, eu lá na tabela periódica e olhar onde está o alumínio e o flúor. Então, na minha tabela periódica, o alumínio, gente, ele está aqui, ó. Então, ele está, lembrando, contando aqui, ó, 1, 2, todos esses eu desconsidero, 3. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência, está na terceira coluna. Tudo bem? O flúor, ele está aqui e tem 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Se eu analisar a tendência desses dois átomos, a gente vai ver o seguinte. O alumínio tende a perder os 3 elétrons que ele tem na camada de valência. Então, ele fica alumínio 3+. O flúor, ele tende a receber um elétron porque ele está na família 7A. Então, ele tende a receber um elétron e ficar negativo. Fica F-. Voltando aqui, então, eu simplesmente posso unir esses dois íons. Eu tenho alumínio. Eu tenho Al 3+, junto com flúor menos. Lembrando que quando eu tenho menos, é como se eu tivesse um 1 implícito aqui antes do negativo. Se eu quiser montar agora a fórmula química desse composto, basta eu cruzar as cargas. Então eu pego a carga que está em cima do alumínio, passo para a frente do flúor. A carga que está em cima do flúor, passo para a frente do alumínio. E como que vai ficar a minha fórmula química? Al, o número que está vindo do flúor. O número que está vindo do flúor é o 1, então vou escrever Al1. F, o número que está vindo do alumínio é o número 3. Então fica Al1F3. Como eu não preciso representar esse 1, eu posso simplesmente escrever essa fórmula como sendo AlF3, que é a fórmula química do fluoreto de alumínio, que é a substância formada quando eu junto átomos de alumínio e átomos de flúor. Fácil, gente? É bem mais simples quando a gente pensa em cargas. Tranquilo? Pessoal, eu sei que a aula está ficando grande, mas vamos para o último exemplo,
Porque a gente pode ver que, sabendo a carga de um átomo, ou seja, a carga de um íon, nós podemos montar a fórmula química de qualquer substância. Então eu vou trazer um exemplo aqui bastante legal, que é o seguinte. Ao ser oxidado, e essa ideia de oxidação, vocês podem associar ao processo de ferrugem. Tudo bem? Então, ao ser oxidado, o ferro, então a oxidação do ferro é a ferrugem do ferro, ele reage com um átomo de oxigênio, formando o óxido de ferro, que conhecemos como ferrugem. Tranquilo? Sabendo que nesse processo o átomo de ferro forma um íon Fe3+, ou seja, o ferro perde 3 elétrons, e o átomo de oxigênio forma um íon O2-, determine a fórmula química do óxido de ferro, ou seja, da ferrugem. Galera, para a gente determinar a fórmula química da ferrugem, basta a gente fazer aquele processo que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu escrevo o ferro com a carga dele, que aqui no caso o exercício está falando que é Fe3+, que o ferro perdeu 3 elétrons, e ele se junta com o oxigênio. Só que nesse caso desse exercício, o oxigênio tem a carga 2-. Se eu quiser montar a fórmula química desse composto, basta eu trocar as informações. O número que está em cima do ferro passa para baixo do oxigênio, o número que está em cima do oxigênio passa para baixo do ferro. Então, reescrevendo essa fórmula química, como é que eu posso escrever? Eu posso dizer que a fórmula química da ferrugem é Fe. No caso, o número que estava em cima do oxigênio vem para a frente do ferro, é o 2, então forma Fe2. O número que estava em cima do ferro vem para baixo do oxigênio, fica Fe2O3. Tranquilo? E essa é a fórmula química do óxido de ferro, que nós conhecemos popularmente como ferrugem. Pessoal, eu vou parar por aqui. Eu acho que já foi muita informação para essas duas partes da aula. Qualquer dúvida, eu estou no Google Sala de Aula. E, por favor, gente, me procurem, porque a partir de agora o conteúdo de química começa a ficar um pouco mais complexo. Tudo bem? Então, sem mais delongas, muito obrigado a todos, bons estudos e até mais.